Por problema que é ela tem. importante fazer para criança, que nem o Thiago falou muito sobre, ele tem falado muito sobre isso, mas tipo, qual é a idade certa? O que é o problema e qual é a idade certa para você levar o seu filho lá para entender que se está dando alguma questão com uma criança ou não? Então, na verdade, a filha deles teve um retinoblastoma, né, nos 2 olhos. O retinoblastoma é um tipo de câncer infantil, né, que acaba cometendo a parte de dentro ali do olho. E os sintomas costumam ser que quando tira uma foto o olho fica branquinho, né, o reflexo não tá mais vermelho, fica branco, né. Outras alterações, às vezes, pode ter estrabismo, desvio do olho, né? O nistagmo, que é quando o olho fica batendo, né? Então, e às vezes a criança é muito pequena para conseguir falar o que ela tá percebendo, né? Estou perdendo a visão. Às vezes um bebê não consegue falar, uma criança às vezes não percebe, às vezes um olho só acaba não percebendo. Então, essa é a importância da avaliação oftalmológica de rotina, né? O ideal, assim, é ir quantas vezes por ano quando tu tem um filho, uma criança, assim? Eu sei que adulto, certo, era ir pelo menos uma vez por ano, mas uma criança, tipo, qual é o ideal de... Tudo começa pelo teste do olhinho, né? Hoje a gente tem o teste do olhinho obrigatório, né? Nas maternidades, então a gente tem os pediatras treinados que fazem o teste do olhinho, né? E qualquer alteração eles já encaminham. Mas o teste do olhinho por si só não exclui todas as doenças que podem acometer uma criança, né? O olho de uma criança. Então, o ideal seria no primeiro ano de vida, uma consulta, né? Ou quando perceber alguma alteração, olho vermelho, lacrimejando, secreção, né? Ou que está movimentando o olho de uma forma diferente. Então, né? Os estrabismos ali. Então, é importante que no primeiro ano de vida a criança faça uma consulta. Pelo menos, Na verdade, nos primeiros 6 meses, né? Se preconiza que até os 3 anos de idade passe de 6 em 6 meses. Tem uma janela de desenvolvimento neurológico e de vários sentidos, audição, visão, e ela acontece muito nesses primeiros meses e anos de vida. A visão, ela se desenvolve, assim, ela chega ao desenvolvimento máximo, a gente acredita que é em torno ali dos 7 anos de idade. Então, o que acontece, Jonas? Se uma criança que não tem o problema, que ele é um problema gravíssimo, e assim, as pessoas às vezes têm dificuldade de entender, mas um tumor ocular, gente, não tem como a gente tirar, às vezes, ele de dentro do olho. E lembra que eu falei que o órgão seguinte ao olho é o cérebro? Esse tumor, o retinoblastoma, ele afeta a retina, que é tecido neurológico, que forma o nervo óptico e tem continuidade neurológica com o cérebro. Por isso que tem que tirar o olho. Então, se tira o olho por causa disso, porque se deixar o olho, invade o cérebro. E aí perde a vida. Então, essa questão da identificação do retinoblastoma, e ele tem batido em cima, é justamente por os pais acharem que a criança vê muito bem. Uma pergunta simples de fazer, e às vezes eu faço quando o pai está com uma criança no consultório, né? Eu pergunto assim, enxerga bem? Enxerga. Pega até formiguinha no chão. Ah, tá. Mas enxerga bem dos 2 olhos? Não sei, se eu vi alguma coisa. Eu não estou examinando, eu só estou te perguntando, porque às vezes você acha que está enxergando bem e não está. É verdade. Então, quando tem algum problema mais sério, como estrabismo, desvio do olho, é bom que isso leva o paciente até lá e às vezes a gente tem tempo de tratar. O problema é quando não tem nenhum desse sinal, não desvia o olho e um olho desenvolve e o outro não. Então, nesses primeiros 3 anos, cuidem muito bem das crianças, vejam audição, vejam visão, tratem bem leve. Não tem problema, depois a consulta pode ser anual, porque é uma janela de desenvolvimento cerebral. Se você desenvolver visão até o máximo que dá, até os 7 anos, 8, digamos, depois não tem o que a gente possa fazer, não tem cirurgia, não tem nada. Então, abordando essa questão da criança que você falou, eu acho que é esse conselho aí.